Você já teve a sensação que está vivendo no automático? Eu já. Em 2015, eu me perguntei assim: será que eu estou vivendo o meu propósito ou estou vivendo apenas uma rotina? E a partir dessa pergunta, e é muito interessante que hoje eu lendo tudo que eu sempre escrevo, às vezes apago, reescrevo de novo, tinha essa pergunta: será que eu estou vivendo o meu propósito ou apenas uma rotina? E graças a Deus eu fiz 40 anos agora. E eu falei assim: nossa, obrigada, porque eu tive um despertar tão grande em 2022 e continuo, porque autoconhecimento você se conhece todos os dias e todos os dias você aprende uma coisa nova, todos os dias você se permite é, viver coisas novas, né? Aprender coisas novas. E aí já tinha esse sonho no meu coração de abrir um canal ou um lugar que eu pudesse trazer todos esses pensamentos, essas ideias, os livros, as histórias de vida. E eu vi aqui nas redes sociais que é um excelente canal de comunicação. Nós só devemos saber usar com muito discernimento e sabedoria, porque nós sabemos também que é o grande adoecimento mental da atualidade, né? Mas eu falei assim, por que não usar essa ferramenta tão maravilhosa que Deus nos deu hoje para poder compartilhar, né, o conhecimento, o autocuidado e trazer tudo isso. E de uma forma muito leve, com as coisas do dia a dia, sabe? Com as histórias de vida das pessoas que foram passando pela minha vida, pelas mulheres que passaram na minha vida, pelas histórias de vida que me impactou. Então eu falei assim, gente, eu quero muito abrir um espaço que eu possa trazer isso e não só trazer, mas também receber. Então, queria muito que você fizesse parte dessa jornada com as histórias, com os livros, com autoconhecimento, com autoajuda, e como desenvolver o autoconhecimento vivendo dentro da sociedade, porque muitas de nós não vamos conseguir nos isolar para poder passar pelo nosso autoconhecimento como um guru, como uma pessoa que vai viver só disso. A gente vai ter que conciliar o nosso trabalho, a nossa casa, a nossa rotina de vida, junto com esse autodesenvolvimento, esse autoconhecimento, esse autocontrole. E como trabalhar isso tudo, tendo às vezes dois empregos, atividade física, o pensamento, né, intrusivo, as crises. Então, ter que viver o autoconhecimento de fato dentro da sociedade. Porque seria lindo se todos nós pudéssemos entrar para dentro de uma caverna e ter lá o nosso despertar, né? Ou ir para uma fazenda, para um sítio, para um lugar isolado e ter o nosso despertar lá. Só que o mais lindo que eu vi no despertar da consciência das pessoas que eu acompanhei e do meu despertar também, que é essa coisa de estar sempre no iniciado, né? Sempre despertando coisas novas, vendo coisas novas na vida, no mundo, tendo toda essa transformação, se abrindo para o novo. O maior desafio é fazer isso tendo que conviver em sociedade. E ao mesmo tempo que é desafiador, também é transformador, porque você pode ver o seu autodesenvolvimento. Então, mais bonito do que ir, é lindo, eu amo a solitude. Eu quero postar muito dos meus vídeos sobre a solitude, sobre as minhas caminhadas, sobre as minhas trilhas, sobre esse momento meu de solitude. Mas o mais impactante é você viver tudo isso dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, porque talvez é o mais desafiador do autoconhecimento, é essa jornada, né? De fazer o autoconhecimento, o autodesenvolvimento dentro da sociedade, sem se isolar. Porque o isolamento social é uma doença. E é horrível se sentir sozinho. E é horrível estar sozinho. E o que a gente mais vê hoje nas mídias sociais é as pessoas querendo se isolar. Ah, e por isso que eu fico em casa, por isso que eu não quero ficar com ninguém, por isso que eu não quero sair com ninguém. Só que o isolamento, ele é definido pelo nosso cérebro como uma dor física e ele começa a reverberar no nosso corpo em forma de doenças, porque nós não fomos feitos para viver condicionalmente e exclusivamente sozinhos.
Nós somos seres para viver em sociedade. Então, eu falei assim: eu quero muito criar. E está sendo um desafio, porque para mim é muito difícil falar para uma câmera. Eu estou acostumada a falar para pessoas. E estar aqui sentada falando para uma câmera, até eu entender que vai ter alguém do outro lado, podendo ouvir e falar e conversar comigo, vai ser um desafio. Mas eu queria muito vencer esse desafio com você, que está aí do outro lado. Ou não, ou vai ficar uns vídeos gravados aí para os meus netos, para os meus bisnetos. Mas eu vou trazer. E das primeiras coisas que eu queria trazer, gente, é maravilhoso. Um Mundo de Sofia. E eu vou trazer para a gente poder discutir sobre esse livro. Mas mais do que isso, sobre os desafios da vida, do dia a dia, do cotidiano. E aí, por isso que eu fiz um tanto de shots, assim, bem loucos, bem extrovertidos, bem Graziele sendo Graziele, porque eu não quero ter aquela cara de pessoa assim, que fala de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de autoajuda, de corpo, de rotina saudável, de trazer essas coisas que é da nossa vida, né? Que é a rotina da nossa vida. Eu não quero ser. Ih, a luz apagou. Ih, já tá dando. Ó, vai ficar sem luz. Eu não quero ser esse tipo de pessoa que vai trazer com essa essência. Eu entendo que tem pessoas que tragam com essa essência e admiro muito, admiro cada uma delas, porque eu aprendo muito com elas, mas eu quero trazer do meu jeito, eu quero trazer da forma Graziele. Então, assim, eu vivendo todo esse autodesenvolvimento, esse autocuidado, essa construção, todos os dias do iniciado, vivendo, sabe? Tendo as coisas da sociedade, vivendo em sociedade, tendo sonhos que são sonhos compartilhados, sonhos que todo mundo eu acho que quer viver, né? Que são viagens, que é ter um bem-estar, que é o mais importante, porque a vida não é o extremo, nem do mínimo nem do máximo, mas é o equilíbrio, aquele famoso caminho do meio que eu quero também trazer para cá sobre a minha visão. Eu queria muito que tivesse pessoas que pudessem compartilhar comigo toda essa trajetória. Então, trazer toda essa discussão, e uma das primeiras coisas que eu quero trazer é O Mundo de Sofia, que é muito lindo e que me fez também querer mais ainda abrir este canal de comunicação para poder trazer essas coisas assim sobre filosofia, teosofia, teologia, espiritualidade, autoconhecimento, autodesenvolvimento. E aí agora já está repetitivo demais, mas a gente vai fazer acontecer. Porque é isso que é o maravilhoso da vida. O propósito da vida é viver. E vivendo, a gente vai descobrindo os desafios, vai melhorando, vai se aperfeiçoando. E gratidão, gratidão porque eu tenho um editor de vídeo, gratidão por todas as coisas maravilhosas que nos alcança, gratidão por nossa casa, pelo nosso lar, pela nossa família, gratidão por estar presente, gratidão por agora.